Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo os grandes profetas maiores. Hoje nós já estamos no capítulo 14 eu acho, de Jeremias. Então nós já estamos nos 72 fascículos, 72º fascículo dessa série, porque nós estamos comentando todos os profetas maiores. E nós chamamos eles de os grandes profetas maiores, porque todos os que profetizaram são grandes. São grandes porque eles foram dignos de ser chamados embaixadores do céu. Ontem eu estava fazendo o comentário do capítulo 13 e quem está me acompanhando atentamente aí deve ter notado que eu fiquei estupefato, porque o capítulo 13 começa assim: Jeremias, pegue um cinto novo, não o lave, use durante muitos dias. E depois eu falei, cinto? Mas não é cinto! Eu cometi essa confusão. Não houve uma confusão. Nós temos que entender que o contexto bíblico aconteceu há 2, 3 mil anos atrás. A linguagem deles não é a nossa linguagem. Vou dar um exemplo. Você que é mais jovem, dá licença, tira os tiozinhos da sala aí. Se eu falar para você, use um cinto, você poderia entender que isso é um cinto? Sim, os jovens estão usando cordas comuns como cintos. É muito fácil. Tá vendo, ó? Aí, ó. Tá vendo aí? É muito fácil, é só amarrar na calça e pronto. Sem dizer que os jovens, eles não se importam muito em ter as suas peças íntimas expostas. Então, outro que poderia ser um cinto, porque o texto diz o cinto de tecido, entende? Então poderia ser assim, ó, dessa grossura. E aí as moças usam na cintura. Vê aí, ficou bom, hein? Como eu tinha ouvido na voz do Cid Moreira, e ele disse que era um calção, era como se fosse uma ceroula, um short. Na minha cabeça eu entendi logo. Porque o que Deus está falando no texto? Vá, Jeremias, ande pela cidade usando esta roupa, e as pessoas vão perceber que quando você disser que o que eu quero é uma relação de intimidade com o meu povo, eles vão entender. Eu quero ficar colado em você, como a roupa íntima é colada em você. Aí ontem eu, lendo nas versões que eu estou acompanhando aqui, ela fala cinto. Eu já tinha ouvido isso, mas sabe quando você não liga uma coisa na outra? E aí eu fui ver melhor, eu não achei nenhuma versão
dizendo que é uma peça íntima, é uma ceroula, é uma bermuda, é um calção. Mas eu achei uma ilustração mostrando o cinto de Jeremias. Era uma peça mais ou menos assim, ó. Tá vendo? Com essa peça, ele cingia o corpo. Tá vendo aí? Mais ou menos. E agora a imagem vai ganhando vida na nossa cabeça. Porque agora já dá para imaginar. Lembra aqueles guerreiros romanos, soldados? Eles usam essa peça sobre o corpo. E agora você acrescenta 1000 anos atrás. Então como que seria esse cinto que o profeta estaria usando? E aí nós vamos chegar bem próximo a uma peça íntima, a uma roupa que cobre a nudez. Outra coisa, já que eu estou falando, no mesmo capítulo 13, falando de Jerusalém, de Judá e Jerusalém, que ela permitiu ou tiraram-lhe o véu. O véu é aquela peça fininha que vai sobre o rosto das mulheres. Se você é quase tiozinho, você vai saber. Esse véu, ele é tirado apenas pelo esposo, o noivo, no dia do casamento. Ele puxa assim o véu e aí ele se torna íntimo com a sua esposa, com a sua noiva. Quando Deus está falando pelo profeta Jeremias que... deixa eu pegar o texto aqui, senão eu acabo esquecendo. Então vamos lá. Faça de conta que já acabou a introdução, tá bom? Vamos, Jeremias 13, lá no finalzinho. Para completar o meu desconcertamento, a minha Bíblia está faltando o capítulo 12, o capítulo 13, o final do 12 e o capítulo 13 de Jeremias. Tanto é que eu peguei uma página de uma Bíblia que estava perdida lá, que eu achei estragada no chão. Os carros passaram por cima, esfacelaram toda ela. E aí eu peguei só para dar um fim justo para ela. Mas aí eu lembrei que eu poderia pegar o capítulo 13 e colocar na minha Bíblia. E a minha Bíblia ficaria completa. Aí comecei a ler, não é? E aí fala, ó: assim me disse o Senhor, vai, compra um cinto de linho e põe sobre os seus lombos. Um cinto de linho. Aí mostrando, vendo acho que foi no YouTube que eu cliquei hoje lá, o cinto é mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Ele cobre toda a virilha da pessoa, de modo que as suas partes ficam protegidas. Muito bem, agora vamos... Depois fala do jarro quebrado. E no finalzinho vai falar do véu da mulher. Vamos ler aqui. Ó: dize ao rei e à rainha mãe: humilhai-vos, assentai-vos no chão, porque caiu da vossa cabeça a coroa da vossa glória. Jerusalém está sendo levada em cativeiro para a Babilônia. As cidades do sul estão fechadas e ninguém há que as abra.
todo o Judá foi levado para o exílio, todos cativos. Levantai os olhos e vede os que vêm do norte. Onde está o rebanho que te foi confiado? Onde está o teu lindo rebanho? Cadê o povo? Você fez o povo se perverter, está dizendo aos líderes de Judá. Que dirás quando ele puser por cabeça contra ti aqueles a quem ensinastes a ser amigos? Você não estava se enamorando com o Egito? Agora eles vão colocar eles como seus chefes. Eles serão seus subjugadores. Acaso não se apoderarão de ti as dores, como a mulher que está de parto? Quando disseres contigo mesmo, por que me sobrevieram essas coisas? Então sabe que pela multidão das tuas maldades se levantaram as tuas fraldas e os teus calcanhares sofrem violência. Eu queria chamar a atenção para essa passagem aqui. Veja aí na sua Bíblia como é que diz esse versículo. Jeremias 13, final do versinho 22. Porque te levantaram as tuas fraldas e os teus calcanhares sofrem violência. Essa frase aqui, ela ficou sem entendimento. Mas lendo em outras Bíblias e observando o contexto, eu entendi que esse levantar da fralda, porque a fralda a gente conhece como objeto da virilha, que protege o bebê, ou o idoso. Então quando você lê aqui fralda, você imagina essa peça íntima. Só que a fralda aqui não é essa. A fralda aqui é o véu. Ó. Então, eles lhe tiraram o véu. Deus está falando, você era a minha noiva prometida para mim. Só que você foi diante de outros deuses. E depois falou que os homens ficavam rinchando para você como cavalos no cio. Então, e aí esse verso está referindo a isso. Eles tiraram a sua fralda, o seu lenço, o seu véu da sua cabeça, num sinal de violência. Tem uma parte que até fala aquela palavra com E, S-T-U-R-U, P-R-O. Porque é isso que aconteceu. Os deuses com os quais Jerusalém se enamoraram, Moloque, aqueles deuses pagãos, todos do Egito, da Babilônia, não sei o que mais, eles fizeram aliança com o Egito. Imagina, os povos saíram da terra prometida, se recusaram a ficar ali depois que Babilônia tinha saído, e Babilônia falou, vocês vão ficar aqui, eu vou colocar um líder sobre vocês. Eles se revoltaram, mataram o líder e voltaram para o Egito, onde eles foram violados. Entende? É essa a imagem. A noiva, a moça, tendo o véu erguido e a sua nudez sendo exposta, ou seja, ela está sendo agredida violentamente. É por isso que
que a gente precisa ficar atento na contextualização bíblica. E veja, o assunto aqui, quando está falando de adultério, quando está falando de traição, não é, a gente até pode aplicar para a relação homem e mulher, mas quando Deus disse essas coisas a Jeremias, quando ele fala de idolatria, de adultério, de idolatria não, de adultério, o que mais que eu falei? De prostituição. Ele está falando do relacionamento da igreja de Jerusalém com Deus. Então aqui a cena de violência contra a mulher aqui é a violência praticada pelos povos pagãos contra os filhos de Deus, contra a igreja de Deus, entende? E ela é uma violência no começo consentida, porque Jerusalém enamorou-se com os povos estrangeiros, tentaram até fazer alianças com o Egito, mas como o profeta disse, o Egito é cana seca. Se você vai querer se encostar num bordão de cana seca, você vai cair e ainda vai ferir as mãos. Então, meu irmãozinho, vamos seguindo de modo que possamos compreender o básico da mensagem de Jeremias. E o básico da mensagem de Jeremias é: eu quero ter um relacionamento verdadeiro com você. Deus está dizendo isso. Eu até ouvi o pregadorzinho falando hoje. Falo pregadorzinho não para desestimulá-lo, só porque eu não sei o nome dele. Ele até falou que ele não gosta que chamem o profeta Jeremias de chorão. Eu nunca tinha ouvido isso. Tinha ouvido, mas nunca tinha dado ênfase a isso. Mas não é que o profeta é chorão. O profeta estava ressentido, porque o seu povo estava o acusando de falso profeta. E ele era uma parábola viva. O drama que estava passando Jeremias era o drama que estava passando o próprio Deus. O seu povo estava o abandonando, estava atribuindo seus milagres aos deuses pagãos e depois, quando Babilônia já estava entrando na cidade, os profetas mentirosos ainda estavam falando em nome de Deus, dizendo que Deus ia livrá-los da Babilônia. E aí, quando Jeremias se contrapôs a isso, eles perseguiram ele, bateram nele, prenderam ele. Hoje, capítulo 14. Eu vou fazer ainda nessa Bíblia de outrora, porque está faltando o capítulo 14 também na minha Bíblia. Então vamos lá. Palavra do Senhor que veio a Jeremias a respeito da grande seca. Anda chorando, Judá, as suas portas estão abandonadas e de luto se curvam até o chão. E o clamor de Jerusalém vai subindo. Os seus poderosos enviam os criados a buscar água. Estes vão às cisternas e não acham água. Voltam com seus cântaros vazios e, decepcionados e confusos, cobrem a cabeça. Por ter havido chuva sobre a terra, esta se acha
por não ter havido chuva sobre a terra, essa se acha deprimida, e por isso os lavradores decepcionados cobrem a cabeça. Até as ervas do campo têm as suas crias e as abandonam, porquanto não há erva. Os jumentos selvagens se põem nos desnudos altos e ofegantes sorvem o ar como chacais. Os seus olhos desfalecem, porque não há erva. A seca está terrível. Posto que as nossas maldades testificam contra nós mesmos, ó Senhor, age por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram contra ti. Contra ti pecamos. Ó esperança de Israel e redentor seu, no tempo da angústia, porque serias como estrangeiro na terra e como viandante que se desvia para passar a noite? Jeremias está aqui intercedendo pelo povo, implorando para que o Senhor do céu mandasse chuva. Porque serias como homem surpreendido, como valente que não pode salvar? Mas tu, ó Senhor, está em nosso meio, e somos chamados pelo teu nome, não nos desampares. Jeremias faz essa oração intercessora. Vamos ver a resposta de Deus. Assim diz o Senhor sobre este povo: gostam de andar errantes e não detêm os pés, por isso o Senhor não se agrada deles, mas se lembrará da maldade deles e lhes punirá o pecado. A chuva que cai do céu é bênção de Deus. O sol que alumia e aquece a terra é bênção de Deus. Quando nós abandonamos a Deus, o nosso Criador, nós estamos dizendo que queremos viver por nossa própria conta. E então Deus recolhe a sua mão e falta chuva. E falta sol, e vem pestilências, doenças e morte. Assim diz o Senhor sobre esse povo: gostam de andar errantes e não detêm os pés, por isso o Senhor não se agrada deles, mas se lembrará da maldade deles e lhes punirá o pecado. Disse-me ainda o Senhor: não rogues por esse povo, Jeremias, não peça o bem deles. Você não está vendo que eles estão oprimindo você? Quando eles jejuarem, eu não ouvirei. Quando trouxerem holocaustos e ofertas e manjares, não me agradarei deles. Porque eles estão falsos, eles me traíram com outros deuses. Eles ficam carregando esses santos, esses deuses nas costas. Isso é alta traição. Eu os consumirei pela espada, pela fome, pela peste. Jeremias, consternado, ora de novo pelo povo. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que os profetas lhes dizem: não vereis espada, nem terei fome, mas vos darei verdadeira paz neste lugar. Senhor, todos os profetas estão dizendo que haverá comida com fartura, que haverá paz. E o Senhor responde: os profetas profetizam mentiras em meu nome. Como tem dúzias e dúzias de profetas profetizando mentiras e dizendo que é de Deus. Cuidado!
você será castigado extremamente. Eu nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei visão falsa, adivinhação, vaidade e o engano do seu íntimo são o que eles vos profetizam. Cuidado! A Bíblia fala: credes nos seus profetas e prosperareis. Credes no seu Deus, o Criador, o vigia das pessoas, e vocês estarão seguros. Segunda Crônicas 20:20. Ou primeira, não lembro agora. Só que não dá para acreditar num profeta que está vivendo vida errada, que está em adultério com Deus, sem falar na situação de adultério mesmo, humano. Sim, dúzias e dúzias de pastores estão passando a mão na cabeça de pessoas em adultério aberto. Sim, sem falar que dúzias e dúzias de pastores estão praticando o adultério. Nem é o adultério idolátrico espiritual, mas estão colocando a vida íntima do matrimônio em xeque. Essas coisas eram do passado. Hoje a coisa mudou muito. Mudou muito, mas o inferno continua ardendo. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que, profetizando em meu nome, sem que eu os tenha mandado, dizem que nem espada nem fome haverá nessa terra. A espada e a fome serão consumidos. Esses profetas, eles vão ser consumidos à espada, na guerra e com fome. A seca vai continuar. O povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da espada. Não haverá quem o sepulte, e ele e as suas mulheres, seus filhos e as suas filhas, porque derramarei sobre eles a sua maldade. A taça da ira de Deus está se enchendo. Portanto, lhes dirás esta palavra: pois meus olhos derramam lágrimas de noite e de dia, e não cessem, porque a virgem, filha do meu povo, está profundamente golpeada, de ferida muito dolorosa. Se eu saio ao campo, eis aí os mortos à espada. Se entro na cidade, estão ali os debilitados pela fome. Até os profetas e os sacerdotes vagueiam pela terra e não sabem para onde vão. Jeremias, condoído de amor por seu povo, faz a terceira intercessão. Acaso já de todo rejeitastes a Judá, ou aborrece a tua alma a Sião? Por que nos feriste e não há cura para nós? Aguardamos a paz e nada há de bom, o tempo da cura e eis o terror. Conhecemos, ó Senhor, a nossa maldade. Veja, Jeremias se inclui na oração. Senhor, nós somos maus, nós pecamos contra ti. Quando o povo de Deus peca, o profeta peca junto. Então, quando a cidade é má, quando o rei é mau, a cidade toda sofre. Quando o rei
é injusto, o povo padece. Não nos rejeite por amor de teu nome, não cubras de opróbrio o trono da tua glória. Lembra-te e não anules a tua aliança conosco. Por favor, Pai do céu, não nos abandone, não quebre a aliança que fizeste conosco. Acaso haverá entre os ídolos dos gentios algum que faça chover? Senhor, os nossos deuses de pedra, pau, metal, eles não podem fazer chover. Não és tu somente, ó Senhor, nosso Deus, o que fazes isto? Portanto, em ti esperamos, pois tu fazes todas essas coisas. Não nos rejeites por amor do teu nome, não abates o trono da tua glória. Lembra-te e não anules o teu concerto conosco. Deus nunca anulou o concerto dele conosco. Fomos nosco. Fomos nós que rejeitamos a sua aliança. Haverá, porventura, entre as vaidades dos gentios alguma que faça chover? Ou podem os céus dar chuva? Não. És tu somente, ó Senhor, nosso Deus. Portanto, em ti esperamos, pois tu fazes todas estas coisas. E o Senhor respondeu pela terceira vez: agora o bicho vai pegar aqui. Deus está irado com o seu povo. Disse-me, porém, o Senhor: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não seria minha alma com esse povo. Lança-os de diante da minha face, saiam. E será que, quando te disserem para onde iremos, dir-lhes-á, assim diz o Senhor: os que para a morte, vão para a morte. Os que para a espada, vão para a espada. Olha que interessante. Os que para a morte, para a morte. Falou uma vez. A morte aqui de fome, por falta de sol e blá blá blá. Excesso de sol. E os que para a espada, para a espada. Os que para a fome, para a fome. E os que para o cativeiro, para o cativeiro. Porque os visitarei com 4 gêneros de males, diz o Senhor. Com espada para matar, com cães para morder, e com aves do céu e animais da terra, para os devorarem e os destruírem. Está entendendo? Entregá-los-ei ao desterro em todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Diz a história, a tradição, que foi esse rei maldito aqui que teria cerrado Isaías ao meio. Porque quem se compadeceria de ti, ó Jerusalém? Ou quem se entristeceria por ti? Ou quem se desviaria a perguntar por tua paz? Tu me deixaste, diz o Senhor, voltaste para trás. Por isso estenderei a minha mão contra ti e te destruirei. Estou cansado de me arrepender. Deus está dizendo: eu tenho voltado atrás muitas vezes. Eu tenho renovado a minha aliança contigo, porque você
tem quebrado essa aliança. E eu tenho me arrependido e voltado atrás. Mas agora não vai ter jeito. Chega, Jeremias, para de interceder por esse povo. Vai ter um outro momento muito terrível de intercessão. No período de muita angústia, quando Jesus voltar a essa terra, por um breve momento, haverá a angústia de Jacó. Qual que era a angústia de Jacó? Era a não certeza do perdão. Ele tinha se arrependido por ter traído o irmão, mas ele não tinha certeza de que Jesus, Deus, o tinha perdoado. Então ele passou a noite em angústia e ele lutou com Deus. Essa luta com Deus nós vamos passar também. Vai acontecer um decreto de morte contra os filhos do povo de Deus, aqueles que guardam os mandamentos de Deus, aqueles que têm a fé em Jesus. Vão dizer: as calamidades estão aí caindo sobre nós, a seca está caindo sobre nós, por causa desse povinho que insiste em guardar o sábado bíblico. Porque o que conta agora não é o sábado bíblico, é o sábado ecológico, como está nas cartas papais. Não precisa acreditar em mim, vai ler. Tem a Laudato Dei, Laudato Si, tem a Fratelli Tutti, e tem outra agora, não lembro o nome. A Laudato Dei, acho que é a mais recente. Todas elas falam do sábado ecológico. Só que o sábado ecológico, meu irmão, vou gritar bem alto, não é o sábado bíblico. O sábado pelo qual eles vão lutar, vão impor, não é o sábado dos 10 mandamentos de Deus. É o sábado jesuítico. Coitado dos jesuítas, dessa parte eles não tem culpa não. Tem, mas não diretamente, porque eles entraram no poder só agora. Ratzinger, por exemplo, que era o imediato do Papa João Paulo II, ele que escrevia as cartas, né? Eu ouvi uma vez alguém dizendo, porque Ratzinger talvez seja o católico, o teólogo mais proeminente que já existiu, o saudoso Papa Bento. Sabia? Eu admirava o Papa Bento. Eu achei que foi um gesto de grandeza ele renunciar, porque ele poderia ter jogado toda a farinha no ventilador, mas ele preferiu morrer calado, porque a luta dele é contra a esquerdalha do mundo, e a esquerdalha do mundo, ela quer basicamente acabar com a família, o que era muito caro para o Ratzinger, Papa Bento XVI. Aí entrou esse Papa aí, jesuíta, e o objetivo dele é acabar com a família. Acabar com a adoração a Deus. Entregá-los-ei ao desterro em todos os reinos da terra, por causa de Manassés. Porque quem se compadeceria de ti, ó Jerusalém? Ou quem se entristeceria por ti? Ou quem se desviaria
a perguntar por tua paz? Tu me deixastes, diz o Senhor. Você voltou para trás, você foi para o Egito. Eu mandei você ficar aqui em Jerusalém. Você saiu correndo de volta para o Egito para encontrar a morte lá. Eu estou cansado de me arrepender. Agora eu vou fazer descer fogo do céu. As suas viúvas mais se multiplicaram do que as areias dos mares. Trouxe ao meio-dia um destruidor sobre a mãe dos mancebos. Fiz que caísse de repente sobre ela e enchesse a cidade de terrores. Deus está magoado conosco, porque nós estamos dando as costas. Eu não estou vendo. Você está me vendo? Porque a câmera está direto para o sol. É que eu gosto que você veja o sol brilhando. A que dava à luz 7 se enfraqueceu, expirou a sua alma, pôs-se o seu sol, sendo ainda de dia. Ela confundiu-se, envergonhou-se, e os que ficarem dela, eu os entregarei à espada diante dos seus inimigos, diz o Senhor. Ai de mim, minha mãe, por que me deste a luz, homem de rixa, homem de contendas, para toda a terra? Nunca lhes emprestei com usura, nem eles me emprestaram a mim com usura, e todavia cada um deles me amaldiçoa. Disse o Senhor: de certo que te fortalecerei para o bem, e no tempo da calamidade e no tempo da angústia farei que o inimigo te dirija súplicas. Pode alguém quebrar o ferro e o ferro do norte ou o aço? A tua fazenda e os teus tesouros entregarei sem preço ao saque, e isso por todos os teus pecados, mesmo em todos os teus limites. E levar-te-ei com os teus inimigos para a terra que não conheces, porque o fogo se acendeu em minha ira, e sobre vós arderá. Tu, ó Senhor, o sabes. Lembra-te de mim, visita-me e vinga-me dos meus perseguidores. Não me arrebates por tua longanimidade. Sabe que por amor de ti tenho sofrido afronta. É o profeta falando, né? Olha o que o profeta fala das palavras de Deus. Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor, Deus dos exércitos. A tua palavra é essa aqui. Não é para cada um viver fazendo o que dá na teia, fazendo o que sente no coração. O coração é enganoso. Nunca me assentei no congresso dos zombadores, nem me regozijei por causa da tua mão. Me assentei solitário, pois me enchestes de indignação. Porque dura a minha dor continuamente, e a minha ferida me dói, e não admite cura. Seria tu para mim como ilusório ribeiro, e como águas inconstantes? Portanto, assim diz o Senhor: se tu voltares, então te trarei, e estarás diante da minha face. E se apartares o precioso do vil, serás como a minha boca. Tornem-se a eles para ti, mas não voltes tu para eles. E eu te porei contra este povo, como forte muro de bronze, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te guardar, para te livrar deles, diz o Senhor. E arrebatar-te-ei
da mão dos malignos e livrar-te-ei da mão dos fortes. Deus está falando aqui para Jeremias: pare de interceder por esse povo rebelde. Esse povo chegou ao limite a taça da minha ira já está transbordando. Agora, Jeremias, não tem mais volta. Eles endureceram completamente o seu coração. São homens de barro seco, que não admite ser moldado. Eu carregarei você no colo. Fique em paz, meu filho Jeremias. Essa é a mensagem para hoje. A taça da ira de Deus está se enchendo. Jesus vai se levantar e vai jogar essa taça sobre a terra. O nosso pecado vai se voltar contra nós. Será morte e calamidade. Voltemos ao Senhor enquanto é tempo. Não vamos deixar passar o verão, o outono. O inverno é muito frio. O inverno traz a morte. Que o vigia das pessoas, aquele que mora lá em cima, te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê muita paz. Jó disse que nunca mandou beijinho para o sol. Também não, mas tem hora que dá até vontade. Misericórdia, Senhor. Não adoreis as criaturas de Deus. Adoreis a Deus que criou o sol,